Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa quarta aula de Contabilidade das Sociedades de Capital Aberto. Eu sou o professor Regis e hoje nós trabalharemos com o CPC 08, um dos CPCs importantes no contexto das sociedades anônimas, porque ele traz as orientações e as normativas relativas a como se registra a emissão da ação, como se registra o custo dessa emissão, entre outros aspectos importantes. Vamos ao resumo da aula de hoje. O contexto do CPC 08 é como a contabilidade deve elaborar os registros e evidenciar nas demonstrações financeiras as transações envolvendo a emissão de ações, a captação de recursos, a questão dos encargos financeiros, os custos envolvidos são tratados, portanto, no CPC 08. Essas são as palavras-chave para que vocês possam recuperar a aula num segundo momento. E vamos ver em qual contexto, esse assunto ele é discutido. Muito bem, quando nós pensamos numa sociedade anônima de capital aberto, nós estamos geralmente falando de empresas que têm outras formas de captação de recursos que não exclusivamente a busca no mercado financeiro tradicional, que é o caso dos bancos, que fazem empréstimos para as pessoas e para as pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas. Essas sociedades, quando abrem o capital, elas passam a ter um novo mecanismo de captação de recursos. Claro que esse novo mecanismo, que é por meio da comercialização de ações, é muito regulado, ele tem a fiscalização e a orientação da CVM. Por quê? Porque nós precisamos proteger o mercado, o mercado imobiliário, ele precisa ser muito sério para que não gere desconfiança do investidor e haja uma evasão de recursos de um determinado país, que é o caso no Brasil da B3, que faz essa intermediação das negociações das ações. Vejam os principais aspectos, então, desse contexto. As questões que uma empresa geralmente faz, envolvendo aí as opções que ela tem para a captação de recursos e novos projetos, são basicamente: eu conseguirei encontrar investidores interessados na companhia? Essa pergunta é importante porque uma vez que você oferece ações à sua empresa, você está oferecendo participação, na verdade, em um negócio. O investidor, ele precisa querer, o investidor ele precisa enxergar na sua empresa uma oportunidade de obtenção de ganho, Então essa é a primeira questão importante. A opção por buscar investidores externos é mesmo a melhor solução? Esse questionamento também se faz porque o custo-benefício de uma emissão de ações precisa ser comparado com outras opções que de repente a empresa tem. A abertura de capital ela precisa ser muito bem pensada, como vocês verão na aula de hoje, quando estudarmos aí todos os quesitos envolvendo esta operação. São muitos detalhes que precisam ser observados. Os encargos financeiros, eles não são exorbitantes, ou seja, a certeza de que pela abertura de capital eu terei um custo menor do que a captação via banco, por exemplo, não existe. Ou seja, eu não posso ter esta certeza antes de fazer uma boa análise de quanto custará a emissão dessas ações, quanto custará a abertura do meu capital, quanto custará a manutenção da minha contabilidade, da auditoria daqui para frente. São todos elementos que precisam ser considerados. E aí a questão da atração de investidores passa a ser um elemento muito importante, porque sem eles a empresa de fato não dá início a esse processo. Muito bem. Quando nós olhamos para o balanço patrimonial, dentro desse contexto aqui da captação de recursos, nós temos o passivo como uma fonte de recursos, capital de terceiros, ou quando nós fazemos a emissão de ações, nós estamos trabalhando com esse outro grupo, com o patrimônio líquido.
Então vejam que não é uma simples decisão, vou abrir o capital porque daí eu não tenho custo, né, financeiro que eu teria com o banco. Não é bem assim como vocês verão. CPC 08. Este CPC, ele... Só lembrando, né, que CPC é Comitê de Pronunciamentos Contábeis e diz respeito ao processo aí de harmonização das normas contábeis brasileiras em relação às normas internacionais, né? O CPC 08, ele regula a contabilização e também a evidenciação dos chamados custos de transação. Vejam que quando eu falo, então, em abertura de capital, eu preciso levar em consideração estes custos, né? Esses custos de transação, eles são incorridos quando você faz a distribuição primária de ações. Primária aqui vem de primeira vez, ou seja, primeira emissão de ações, seja de ações propriamente dita, ou seja, né, de bônus de subscrição de ações. Na aquisição também e na alienação de ações próprias. Na captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamento, ou ainda pela emissão de títulos da dívida, que é o caso das debêntures, né? As debêntures representam instrumentos pelos quais a empresa emite o título, né, de uma dívida para depois fazer o resgate desse título no mercado. Os custos de transação, eles precisam ser adequadamente registrados pela contabilidade. Por quê? Porque há necessidade de nós identificarmos justamente os valores que foram envolvidos naquele processo de abertura de capital e também analisarmos se nós estamos aderentes, por exemplo, ao regime de competência quanto à sua amortização. Como que nós fazemos esse registro, esse controle? É o CPC 08 que orienta, né? Então a contabilidade, ela vai executar passo a passo aquilo que o CPC orienta. Lembramos sempre que estas preocupações quanto a como eu vou divulgar, como eu vou amortizar, de que jeito eu vou fazer o registro, são preocupações que visam a aumento aí da transparência, né? O aumento da capacidade da empresa em prestar contas adequadamente com o seu investidor. Continuamos. Os custos de transação. Os custos de transação, eles representam, né, os incorridos e que estejam diretamente vinculados às atividades necessárias com exclusividade, né, na consecução das transações com títulos e valores mobiliários, ou seja, com títulos que você comercializa na Bolsa de Valores, como é o caso da debêntures, né, o caso das ações, o caso dos bônus de subscrição, etc. Estes custos, eles são incrementais. Por que eles são incrementais? Eles não existiriam, né, eles não seriam discutidos se não tivessem, se nós não tivéssemos aí a operação mobiliária em questão, né? Então eles são custos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se as transações mobiliárias não ocorressem. Eles estão amarrados, atrelados a estas transações. E aí nós vamos vendo aqui nesse quadro os exemplos, né, os principais custos de transação que nós conhecemos e tratamos aí quando falamos da comercialização destes títulos. Por exemplo, gastos com a elaboração de prospectos e relatórios. Como que você pretende vender, né, as suas ações, comercializar as debêntures, se você não tem aí, no caso, um corretor, né, alguém que faça essa transação no mercado imobiliário? Não é a empresa que vende diretamente, né? Então, a elaboração dos prospectos significa os documentos de divulgação daqueles títulos. Principalmente quando a gente faz o IPO, que é a oferta pública inicial das ações, é necessário que você faça um bom portfólio, né, um
uma boa explicação do que é a empresa, da história da empresa, por que ela está abrindo capital, para que o investidor ele tome coragem ali, né, no momento da aquisição dessas ações, tá certo? E claro que existem empresas especializadas nessa intermediação, daí esses custos existindo. Vamos lá. A remuneração de serviços profissionais, como por exemplo, advogados, auditores, consultores, que vão acompanhar todo esse processo de abertura do capital da empresa, de emissão desses títulos, de garantia, né, de que a documentação ela está adequada para representar essas operações. Outra questão é a publicidade, então gastos com publicidade, inclusive gastos que são incorridos nos processos denominados de roadshows. Esse processo, né, de roadshow, na verdade, é uma forma que a empresa tem de fazer a divulgação, né, de que ela abrirá o capital. São oportunidades, muitas vezes, que os investidores têm de conhecer a empresa por meio de eventos específicos, né? Eventos que são especificamente criados, por isso são roadshows, que show é mostrar, né? Na verdade seriam rodas de demonstração daquele portfólio, daquela empresa que está comercializando. E isso também representa um custo de transação, faz parte do processo, né, de oferta dessas ações. Continuemos. As taxas e comissões. É claro que as empresas que intermediam este processo, né, elas cobram as suas taxas, cobram comissões de acordo com a quantidade de ações que elas comercializaram, de acordo, né, com os debêntures que elas conseguiram colocar no mercado, entre outros aspectos, né, envolvendo as empresas que intermediam esse processo. Custos de transferência de propriedade e registro, né, registro das ações, registro das alterações do estatuto da empresa quando ela se torna uma sociedade anônima de capital aberto. Enfim, vocês perceberam aí, né, são apenas alguns exemplos, existem mais custos, mas são exemplos de custos que de fato estão inseridos aí no processo de abertura de capital e no processo de captação de recursos via, né, oferta pública de ações. Debêntures. Bem, debêntures são títulos, né? A gente chama aí de títulos de dívida, mas de uma forma simplificada são títulos. Esses títulos, eles são emitidos por uma sociedade anônima, né, para captar recursos. Geralmente, esses recursos envolvendo as debêntures, eles são de médio e também são de longo prazo, neste caso mais de 360 dias, né? São dívidas contraídas, no caso por desejo da própria empresa, então ela emite um título dizendo, ó, estou devendo determinado valor, e aquele que compra esse título tem o direito depois do resgate, né, desse recurso que ele pagou, com juros, claro, né, porque senão não justificaria a compra, né, de uma dívida nesse caso. Elas são contraídas pela empresa perante investidores que emprestam, portanto, recursos ao comprarem essas debêntures, porque eles aceitam as condições estabelecidas. Essas condições, elas estão previstas no documento de lançamento das debêntures. Então, assim como nós lançamos ações, nós também lançamos dívidas, títulos de dívida, né, para captação de recursos. Estas debêntures, elas são emitidas, né, pelas sociedades anônimas para captar recurso e, neste caso, né, essa emissão pública de debêntures só pode ser feito por companhias abertas registradas na CVM. A oferta pública é uma oferta feita para todos, né, que porventura investem na Bolsa de Valores, sem restrição, né? Qualquer um pode ir lá e comprar. Então, somente a empresa que segue as normas da CVM
porque já são sociedades anônimas de capital aberto, é que podem fazer essa oferta pública de ações, tá? É uma restrição. E aí quando a gente olha, né, o porquê que há esse registro na CVM, por que há, né, a necessidade de uma auditoria nas demonstrações, por que há, né, toda essa preocupação com a informação que a empresa está publicando, nós vamos ver que a proteção, na verdade o que se busca é a proteção, né, do acionista minoritário, aquele acionista que compra lá as suas ações a título de investimento, tá bom? Então há essa preocupação sim, e no caso da debêntures igual. Vamos em frente. As companhias, elas podem solicitar, neste caso, né, uma modalidade de empréstimos ao público em geral, por isso a oferta é pública, né? Agora, por que as pessoas compram esses títulos, né? Por que este público adquire um título de uma sociedade anônima, um título de dívida? Claro que é para receber juros periódicos, né? E também as amortizações da dívida, ou seja, as amortizações do valor que as empresas, obtiveram, né, deste público em geral. Elas vão emitir as debêntures, né, no longo prazo com garantias, né, claro, de resgate, isso é importante. A debênture também, ela poderá assegurar a quem a possui, ou seja, quem a adquiriu, além de juros e correção monetária, veja que a palavra aqui é poderá, né? Não é que todas as debêntures oferecem isto, mas a debênture poderá, né, oferecer participação nos resultados, no lucro. E tudo isto, claro, é para incentivar, né, com que esse público em geral, então, faça esses empréstimos para as empresas. Logo abaixo, neste quadro, nós vemos um fluxograma, né? Como que se dá todo esse processo de emissão de debêntures. Gente, é o mesmo rigor, né, ou próximo, né, do rigor que é exigido no caso da emissão de ações. Por quê? Porque é muito sério esse processo. Imagine se as empresas começam a emitir debêntures e não resgatam essas debêntures, né? Isso gera uma falta de credibilidade no mercado, afetando assim todo o mercado e não apenas aquela empresa que não fez o resgate. O cuidado que a Comissão de Valores Mobiliários tem é muito grande para evitar aí problemas. Vejamos. Olha, a emissão pública, portanto, é o primeiro processo. Então emite-se o título. Esse título ele é divulgado, né? Ele é oferecido para o mercado. O público, em geral, adquire esta debênture, adquire este título, passando então a classe de investidores, né, nessas empresas, só que a título de credores, nesse caso, como debenturistas, né, que passam a ser. A sociedade anônima de capital aberto, que tem o registro na CVM, é a única autorizada, portanto, a fazer esta emissão de debêntures, emissão pública, né, que nós estamos falando. Agora, a emissão privada, a emissão via privada, neste caso, ela pode ser feita por sociedades anônimas de capital fechado, né, mesmo, ou seja, aquelas que não têm o registro na CVM. E neste caso você não vai ofertar para todo o mercado, mas sim para públicos específicos, por exemplo, né, grupos de fundos de investimento que resolvem aí fazer aquisição, né, de debêntures de empresas específicas, né? Neste caso são ofertas privadas, ofertas fechadas em um grupo e não públicas. Lembrando que a oferta pública de debênture só pode ser feita por sociedades anônimas de capital aberto, devidamente registrada na Comissão de Valores, registradas na Comissão de Valores Mobiliários. Vejamos. No processo, portanto, né, de emissão de uma debênture,
A empresa, que é a emissora, chamada de emissora da debênture, emissora do título, né? Devedora, né, daquele valor, ela contrata, e isto é obrigatório, ela precisa contratar alguém que faz a intermediação. Então, a intermediação sempre será feita por uma empresa especializada na área financeira, um banco, por exemplo, né? Então, essa instituição financeira, como nós chamamos, ela faz o processo de intermediação. Ela negocia essas debêntures com o mercado, que está lá na outra ponta, esse mercado adquire, gerando aí o pagamento dessas debêntures por meio da captação de recursos, né? E a empresa efetua os gastos para os quais ela fez a emissão destes títulos. Aqui tem uma questão muito importante a ser considerada, que é a seguinte: a empresa não pode sair emitindo debêntures aí, né, sem que haja necessariamente, obrigatoriamente, sem que haja um planejamento e, sobretudo, sem que haja autorização da Assembleia, né, de Acionistas. A emissão de debêntures, ela vai ser submetida, né, muitas vezes à Assembleia, principalmente quando há o comprometimento aí de um determinado valor, de um valor muito significativo para a empresa. O que ocorre é que, geralmente, no planejamento estratégico da empresa, você já inclui, né, a debêntures como uma forma de captação de recursos. Pode ser estabelecido um teto, né? Então, olha, até o valor tal, o Conselho de Administração não precisa recorrer novamente à Assembleia. Ele fica pré-autorizado, como se faz com capital autorizado, né? Então, você autoriza um determinado valor de capital, até aquele valor, no caso, o Conselho de Administração pode executar o aumento de capital sem nenhum problema. No caso, a debênture é similar. A Conselho de Administração apresenta à Assembleia os projetos, aí determina-se que há necessidade de captação de recursos no mercado e escolhe-se, né, aponta-se, no caso, a debênture como uma dessas formas, a Assembleia autoriza e depois, né, até aquele limite previamente autorizado, a Conselho de Administração vai executando aí os processos de captação de recursos e investimentos nos projetos que foram aprovados lá pela Assembleia. CPC 08, a captação de recursos na prática. Contabilmente, como que nós temos, né, o fluxo, portanto, que compreende a emissão, captação do recurso, né? Vamos pensar inicialmente naquela estrutura de balanço patrimonial que nós conhecemos. Vou circundar aqui, ó. Percebo que essa estrutura, ela está apresentando os bens e direitos, ou seja, o total dos ativos em operação, e aqui nas origens do recurso, dos recursos aplicados no ativo, você tem o capital de terceiros, né? Esse capital de terceiros, ele é disputado por bancos que vão oferecer melhores taxas, vão buscar oferecer melhores condições, né? E as empresas vão optar, né, por umas das ofertas feitas por estas instituições. Pois bem, há uma disputa para se emprestar dinheiro para a empresa. Agora, o investidor, por sua vez, ele pode, né, como investidor, ele tem interesse na empresa, ele pode também, né, estar aqui no passivo da empresa na forma de adquirente de uma debênture. Então, tanto o banco como o investidor podem, no caso, capitalizar a empresa, né, fazer empréstimos para a empresa. Vamos pensar o seguinte, que do ponto de vista do investidor, ou seja, aquele que tem dinheiro para investir, se ele aplicar lá no banco, ele vai obter um rendimento, vamos supor aqui, de 0,4%, né? Menos de 0,5%, para que o banco faça a gestão desse recurso para ele, né?
Agora, se ele aplicar o dinheiro no negócio, ou seja, na empresa, pode ser que ele tenha um ganho aí até, né, o dobro do que o banco lhe oferece. Quando a gente pensa desta forma, a gente percebe por que os investidores às vezes preferem comprar títulos de dívidas de empresas do que aplicar o seu recurso lá no banco. Mesmo o risco sendo um pouco mais elevado, você tem a justificativa de um ganho mais elevado, né? Isto é o que explica. Agora, em relação ao risco, justamente por ser um mercado muito regulado, por ter aí a CVM por trás, né, de todo o processo de organização, você diminui, você minimiza estes riscos. Esta é a ideia, né, da operação do mercado de modo geral. Vejamos. Aqui nós temos o registro, né? Como que nós fazemos o registro das operações, no caso dos custos de transação, envolvendo aí a emissão de debêntures, por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de lançamento, aliás, que a gente até retirou de um concurso, para vocês verem que é um tema cobrado, né? Ou ele é cobrado em concurso, ou é cobrado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, ou ele é cobrado pelas empresas que contratam contadores, mas é cobrado. A gente precisa estar atento, né, aos registros e como há a orientação do CPC 08 para o registro das transações, dos custos de transação. Bem, o lançamento, quando você faz a emissão da debênture, ela é feita assim. O valor que efetivamente entrará no caixa ou no banco da empresa, ele será, neste exemplo aqui, a debênture é de 40 milhões de reais, tá vendo? Então a empresa, ela está emitindo 40 milhões em títulos, que fica lá no passivo como um crédito, ou seja, a empresa registra como uma obrigação, certo? Aí nós precisamos ver se é curto ou longo prazo, dependendo do tempo de resgate, mas é passivo, né? O custo de transação, ele é uma conta que vai reduzir este empréstimo, né? Uma conta redutora, para que, à medida com que vai sendo feita a amortização dessa dívida, você vai reconhecendo esses custos de transação, respeitando aí o regime de competência. E o que entra no caixa ou no banco aqui é o líquido, 39 milhões e 200 mil, ou seja, débito de caixa, 39 milhões e 200 mil, débito de custos de transação a amortizar, que é uma conta redutora do passivo, e o crédito de debêntures a resgatar, né, de 40 milhões. Esta a estrutura do lançamento. Então, a conta de debêntures a resgatar fica lá no passivo pelo seu saldo líquido, que é 39 milhões e 200, né? E esses custos de transação vão sendo devagarinho apropriados lá para o passivo, para o resultado como despesas, né? Como que a gente faz o cálculo? Veja só, a taxa efetiva aqui, né, dessa operação é de 12,6%, ou seja, sobre os 39 milhões e 200 mil, que é o valor que entrou no caixa, a empresa está pagando efetivamente 12,6%. Então, os juros que serão amortizados no primeiro período vão ser esses, ó, R$ 4.939.200 em juros. Vejam que o lançamento, né, da debênture pela contabilidade é muito similar ao lançamento que você faz de um empréstimo, né? Quando você debita a entrada no banco, credita o empréstimo no passivo, quando você debita o valor dos juros a transcorrer e depois, à medida com que você vai pagando empréstimos, você vai, né, levando esses juros a transcorrer como despesas para a sua DRE. O processo é similar, né? Vejamos. Uma empresa, agora nós vamos traduzir isso na forma, né, de exercício, vamos compreender, né? Então veja que é um concurso aqui da Sabesp, 2014. Uma empresa obteve recursos por meio da emissão de debêntures no valor de 40 milhões de reais.
Essas debêntures, elas apresentam algumas características. Então, aqui são informadas as características destas debêntures emitidas pela empresa. A data da emissão é no dia 31/12/2011. A taxa de juros é de 12%, lembrando que essa aqui é a taxa nominal, né? O prazo é de 8 anos, o prazo de resgate, e o pagamento em parcelas anuais de R$ 8.052.114. Para a colocação das debêntures no mercado, a empresa incorreu em custos de serviços de assessoria jurídica e financeira que totalizaram R$ 800 mil. A taxa efetiva, portanto, é de 12,6% ao ano. É esse o cálculo que nós apresentamos aqui, né? Ó, taxa efetiva de 12,6% ao ano, o valor que efetivamente entrou, portanto, os juros que serão amortizados é este valor, que é justamente a pergunta da questão. Qual é o valor dos encargos financeiros que serão apropriados ao resultado do ano subsequente, ou seja, do ano de 2012? Resposta, portanto, letra E, pelo que a gente acabou de explicar aqui, ok? O que nós temos de informação importante aqui? Primeiro, é que os juros incorridos sobre os custos de transação incorridos sobre a emissão dessas debêntures ficam a serem amortizados lá no passivo como conta redutora. E aí, à medida com que vai sendo feito o resgate desses títulos, conforme descrito no momento em que a debênture foi emitida, você vai, né, fazendo essa transferência desses custos de transação para o resultado. Muito bem, chegamos agora à situação problema, o momento de nós aqui interagirmos, né? Nós vamos ver o prêmio na emissão de debêntures, vamos pensar sobre isso, né? Vamos lá, uma empresa, ela emitiu 300 debêntures. Cada debênture, neste caso, né, a R$ 1.000, portanto, 300 debêntures a R$ 1.000, 300 mil reais é o total da emissão dessas debêntures. Ela obteve um prêmio de 10% sobre esse valor nominal, tudo bem? Que foi o ágio cobrado, né? Então, vamos supor que a empresa é muito sólida, vamos supor que há uma disputa de investidores quando essa empresa emite títulos, todos querem comprar porque tem garantia de recebimento. Vamos pensar aqui que os juros oferecidos são bastante significativos e claro que aí a empresa cobra um valor a mais do que o valor nominal. O pagamento destas debêntures será feito em 5 anos após a data de emissão, com juros de 1% ao mês. O prêmio, portanto, né, que será de 10%, representa R$ 30 mil. 10% de 300 mil, R$ 30 mil. Esse valor do prêmio, esse valor do ágio, ele deve ser considerado uma dívida para com o investidor, né? O ágio sobre o valor nominal, né? A empresa está pagando 10%, uma dívida para com o investidor. Uma vez que a empresa só ganhará de fato, ou seja, ela só vai recuperar esses 30 mil reais quando ela cumprir as obrigações que estão lá nos termos da emissão de debêntures, entendemos? O investidor, nesse sentido, ele pagou um prêmio para receber juros de 1% por 60 meses, ou seja, ele resolveu pagar esses 10% para justificar, né, toda a rentabilidade que ele terá, enfim, isso é normal no mercado. Empresas que têm um bom renome, cujas regras de captação, né, no caso de pagamento, são interessantes, os ganhos são interessantes para quem está adquirindo, então há sim uma procura, né, mais efetiva por esses títulos e aí cobra-se estes prêmios. Continuemos com a nossa situação problema. Portanto, os 30 mil de prêmio, eles
eles só serão ganhos à medida que a empresa cumpra seus compromissos com o investidor. O prêmio de R$ 30 mil, ele deve ser contabilizado onde? Como dívida de curto prazo e apropriado por competência como receita financeira. É o inverso do custo de transação, né? O mesmo processo, só que invertido. Lá nós tínhamos uma despesa, aqui nós temos uma receita. E a pergunta da situação problema, que é o que vocês vão me ajudar a resolver, é o seguinte: como deverá ocorrer a contabilização? Qual que é a amortização prevista? Em 5 anos. Então, 30 mil em 5 anos, 6 mil por ano. Uns minutinhos para que vocês pensem, mandem aqui para nós no chat as sugestões de vocês e depois nós voltamos corrigindo, combinado? Até daqui a pouquinho.
Muito bem, pessoal. Olha, tivemos respostas corretas. Tivemos respostas também invertendo o lançamento. Então, deixa eu explicar o seguinte, olha. O lançamento que nós vimos anteriormente, que era dos custos de transação, que era a conta redutora, é uma conta que, quando ela é transferida para o resultado, ela vai como despesa. Então, ela fica a débito no passivo para que, quando você debitar a despesa por amortização, você credita essa conta devedora e isso faz, né, com que você vá amortizando esse valor juntamente com a amortização das próprias debêntures. Agora, o ágio é o contrário, né? Então, aqueles que se confundiram débito e crédito só pensaram assim, o ágio é positivo, ele é receita. Então, ele fica como aditivo, né? Ele é o contrário da despesa que fica como dedutora, tá? Mas vamos ver, vamos fazer a correção juntos, eu acho que vai esclarecer, né, a vocês. Bem, o banco aqui não houve dúvida, porque, olha, entra, no caso, os 300 mais os 30 mil que pagaram de ágio para a empresa. Então, com relação aqui ao ingresso do valor das debêntures, né, sem problemas, entrou de fato no banco 330. Agora, a contrapartida desse lançamento, né, no banco será a dívida lá no passivo. A dívida é de 300, o valor nominal da debênture é 300, então passivo não circulante, 300 mil. E aí a gente percebe que não está fechando, né? 330 a débito com 300 a crédito, aqui está faltando 30 mil reais, né? E aí vamos ver por que está faltando esses 30 mil reais. 30 mil, ele vai em prêmio de debêntures a apropriar, né? Sendo que 6 mil reais, ele já vai ser apropriado no primeiro período, né? Por isso que eu fico com prêmio de debêntures a apropriar 24 mil a crédito e prêmio de debêntures a pagar 6 mil reais, que são 5 parcelas de 6 mil, né? Foi isso que foi negociado em termos de premiação. Então, assim a gente registra, está registrado aqui a nossa operação, né? Está registrada aqui a nossa operação de registro da debênture como um todo. E depois, nós temos o custo, né, que apropriar aqui os custos de negociação, débito de custos a amortizar, e eu paguei pelo banco, então credito o banco sem problema nenhum. E assim, então, nós registramos o lançamento da debênture, bem como aqui a sua amortização. Então, mais uma vez, só para que, né, fique bem claro, o valor, como vocês viram no lançamento, o valor que eu pago como custo de transação, sim, ele é redutor. Mas o ágio, que é o que o investidor pagou por ter direito ao título, este é uma adição, tá bom? Porque ele é uma receita, então ele é uma adição lá no passivo. Vamos em frente? Vamos lá. Legal, chegamos agora ao momento de interação. Nesse momento de interação, vocês vão responder a uma pergunta, né? E também não se esqueçam que é o momento que vocês podem enviar perguntas e eu vou responder. Eu vou dar um pulo no chat, vamos ver o que nós temos de perguntas lá. Mas vocês podem contribuir com essa reflexão, mandando as suas participações, dizendo quais aspectos definiriam a escolha das fontes de recursos de uma sociedade anônima. Então, por favor, né, podem discutir entre si, aliás, isso é muito positivo, e mandem para nós suas contribuições e perguntas. Até já!
Muito bem, como não poderia deixar de ser, né, a maioria aqui aponta a questão dos juros, ou seja, o quanto custa a determinada operação e a partir desse custo a decisão de qual é a melhor operação a ser feita. Correto, é isso mesmo, né? Mas nós temos um incremento importante a ser feito, que é o seguinte, além da questão do custo envolvido, também deve ser levado em consideração a possibilidade da empresa ela ter, por meio da emissão de debêntures, por exemplo, né, um maior controle do processo. O banco, por exemplo, quando você faz uma operação bancária, você tem um contrato, esse contrato pode estabelecer regras, né, que dificultam a amortização antecipada, etc. e tal, porque a regra é ditada pelo banco. Agora, quando a empresa faz emissão de debêntures, né, alguém colocou ali, a empresa, quando emite a debênture, ela dita as regras, isso mesmo, né? E aceita quem quer, ou seja, compra aquela debênture quem quer. Então, isso é mais um fator importante, sim, a ser considerado. A maior liberdade que a empresa tem de ditar as regras de como ela quer comercializar aquelas ações, né? E uma pergunta que, né, que vocês fizeram, que é importante a gente também esclarecer, é a seguinte: por que só a sociedade anônima de capital aberto é que pode fazer a oferta pública, né? Porque a gente falou que a oferta pública é feita por SA de capital aberto e a oferta privada é feita por sociedades anônimas de capital fechado. É porque, como nós dissemos, há necessidade de fiscalização da atuação dessas empresas, né? Para que nós tenhamos um controle de mercado e evitemos aí problemas que venham a gerar falta de credibilidade, né, no mercado financeiro. Tá joia? Nós teremos mais um momento de pergunta para o final da aula, então se ficou alguma dúvida, alguma questão, ou durante agora, né, o outro bloco de aula, por favor, mandem que a gente terá o maior prazer em responder. Vamos em frente. Captação de recursos via instrumentos patrimoniais. Bem, primeiramente nós precisamos relembrar o que é um instrumento patrimonial, né? Um instrumento patrimonial é considerado como aqueles títulos que geram recursos para a empresa por meio da captação de recursos, mas que derivam do próprio patrimônio, né? É o caso das ações e dos bônus de subscrição. Então, a captação de recursos de uma sociedade anônima, como nós destacamos, ela pode se dar por instrumentos de dívida, quando ela faz empréstimos e financiamentos, ou por instrumentos patrimoniais, quando ela emite ações, bônus de subscrição. E é exatamente esse o ponto, né, que nós estamos aqui agora discutindo, os instrumentos patrimoniais. Ocorre que nós temos pelo menos três formas, né, três níveis de emissão desses instrumentos. A primária, que é a entrada da sociedade anônima no mercado, a primeira emissão, né, por meio de um IPO. Nós temos a secundária, que não resulta em entrada de recursos para a SA. Por quê? Porque se aqui a própria SA está emitindo as suas ações pela primeira vez e a venda vai entrar no caixa da empresa, aqui não, é um investidor vendendo para outro investidor. Então a sociedade anônima, que é a proprietária daquelas, que é a emissora daquelas ações, ela não recebe mais nada, né? É o mercado que passa a ser um negociador aí dessas ações. E tem a forma mista, em que nós temos tanto a empresa, né, transacionando, como também o próprio mercado transacionando estas ações. Tanto numa situação como na outra, há necessidade de registro, a emissão é feita na Bolsa de Valores e há um controle efetivo da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? Vamos em frente. A captação de recursos, ela envolve, portanto, o mercado primário e o mercado secundário. A diferença, nós já dissemos, né, que o mercado primário é quando a empresa emite a ação, vende, né, e quem compra essa ação faz com que o dinheiro vá para o caixa da empresa. Agora, depois que este comprador, esse investidor faz a aquisição, ele mesmo
pode comercializar essas ações, porque é uma bolsa de valores, então você comercializa essas ações, compra e venda, né? Então você oferece essas ações no mercado, alguém compra. Então você oferece, né, um determinado valor, alguém compra, e esse alguém que comprou pode, num segundo momento, também vender, enfim, é assim que o mercado funciona, né? Por meio dessas transações todas. Isso é secundário, porque aí o dinheiro ele vai para o investidor que está vendendo, né? Porque na emissão primária o dinheiro já foi para a empresa, então a empresa não participa mais como uma empresa que está vendendo a ação diretamente no mercado. Embora a empresa também possa comprar as ações, né? As chamadas ações em tesouraria são exemplos de ações que a própria empresa compra. Continuemos. Então, mercado primário, mercado secundário. Quando as ações, né, das empresas são emitidas, então ela é constituída sob a tutela, né, de sociedade anônima, porque justamente eu não identifico, não é como numa sociedade de capital fechado, não é como numa sociedade de cotas por responsabilidade limitada, não é uma situação em que você identifica o sócio, né? O anônimo vem daí. Então a empresa ela deve emitir títulos que representam o seu capital social. Esta é o modelo pelo qual estas sociedades anônimas operam, né? As ações, neste caso, elas representam o próprio capital, o valor mobiliário, né, do capital. E as ações que conferem aos seus detentores a participação na sociedade. Então, até uma pergunta, né, que nós temos geralmente é assim, mas quem que é o participante de uma SA? É o acionista que tem o título, que é o proprietário da ação, tá? As empresas de capital aberto, elas são constituídas, né, pois assim é possível captar recurso externo. Essa captação, nós estamos aqui falando, não é porque a sociedade anônima de capital aberto, ela só capta recursos por meio da emissão de debêntures, de jeito nenhum. Ela também capta por emissão de ações e ela também empresta dinheiro do banco, né? Nada impede que ela faça isso. Mas o fato dela ser uma sociedade anônima de capital aberto lhe possibilita algumas captações de recursos, como a emissão de debêntures por oferta pública, que a sociedade de capital fechado não pode fazer. Vamos em frente. Essas sociedades têm o seu capital, portanto, dividido em ações. E quais os tipos de ações? Então, nós temos as ações chamadas de ordinárias e temos as ações chamadas de preferenciais. Qual é o conceito e qual é a diferença, né, entre esses dois tipos de ação? As ações ordinárias são aquelas que permitem ao seu possuidor, ao seu proprietário, votar. Ele tem direito de votar na Assembleia dos Acionistas. Enquanto que as ações preferenciais, elas conferem apenas o recebimento de dividendos em valor superior ao das ações ordinárias. Além disso, as ações preferenciais, elas têm prioridade no recebimento de reembolso do capital quando a empresa, por exemplo, se numa situação da empresa ela se dissolver, né, a empresa terá que devolver o capital para quem comprou a ação, né, dentro dos respectivos limites, e aí, né, as preferenciais, como o próprio nome sugere, têm preferência, elas estão na frente das ordinárias em termos do reembolso desse capital. E por que elas recebem mais, né, em termos de dividendos? Porque elas justamente não têm interferência sobre a gestão da empresa, elas não têm o poder, então elas são remuneradas melhor do que as ações ordinárias, que já têm ali a possibilidade de interferência nas decisões das empresas. Entendido? Vamos em frente. Além dos dois tipos de ações, ou seja, as ações ordinárias e as ações preferenciais, nós também temos as outras possibilidades de encontrarmos ações no mercado. Ou seja,
elas podem se apresentar como ações próprias. As ações próprias, elas são ações ordinárias da própria empresa que são detidas, ou seja, a empresa ela tem as ações ordinárias, que dão direito a voto, né, compondo parcialmente a carteira de investimento da própria empresa. As ações chamadas de convertíveis são ações que automaticamente são convertidas em ordinárias, ou seja, você adquire a ação e ela automaticamente se transforma em uma ação ordinária, ou seja, com direito a voto, mediante uma data que foi previamente estabelecida, ou seja, um prazo que foi previamente estabelecido, né? E com isso o dono dela passa a ter direito de votar. E as ações preferenciais, que recebem esse nome porque conferem prioridade em relação às ações convertíveis, né, as ações ordinárias, no que diz respeito à distribuição de dividendos. Primeiramente são pagos dividendos aos detentores dessas ações, ou seja, das preferenciais, para depois pagarem os das ordinárias. Então, se houver algum problema de falta de recurso, a prioridade são das ações preferenciais. Valor das ações. Segundo a Lei 6.404, gente, que é a lei das SAs, né? O valor nominal das ações, ele é determinado no estatuto da companhia, né? Agora, a ação, ela pode ser emitida com valor nominal ou sem valor nominal. Na emissão sem o valor nominal, todas as ações devem ter o mesmo valor, porque, como eu não identifiquei, né, elas têm o mesmo valor, não sendo permitida a companhia emitir ações com valores diferentes. Por exemplo, se o capital é de 100 mil e a empresa emitiu 50 mil ações, o valor nominal, obviamente, será de R$2. A gente faz isso dividindo os 100 mil pelos 50 mil, tá certo? É muito parecido, vocês devem, né, ter pensado nisso, muito parecido com o que ocorre no caso das cotas de capital, em que você divide o total do capital social pelo número de cotas, né, que os sócios possuem. No caso da sociedade anônima, você divide pelo número de ações que são emitidas. Continuemos. Se o patrimônio líquido, né, ele é, por exemplo, de 350 mil, e a empresa ela emitiu 50 mil ações, então ao dividir 350 mil por 50 mil, você tem o valor patrimonial da ação, que é de R$7 neste caso, né? O VPA, o valor patrimonial da ação, portanto, é a divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número de ações que a empresa emitiu, né? Um outro quesito que a gente julga bastante importante é o valor de emissão, que é a chamada de subscrição. É muito parecido, né, aqui a questão da subscrição da ação, muito parecido com o que ocorre lá no caso da sociedade de capital fechado, em que primeiro você subscreve o capital para depois integralizar esse capital. Primeiro esse capital tem que estar subscrito, ele passa a existir juridicamente e somente depois você faz a integralização dele, que é o efetivo cumprimento pelos sócios, né, da entrega dos recursos para a empresa propriamente dita, tá certo? Então a gente tem aí nós temos aí esse processo, né, em que você primeiro subscreve e depois você integraliza. Vejamos. O preço pago, né, o valor de emissão é o preço pago por quem vai subscrever a ação. À vista ou parceladamente, isso aí vai estar devidamente registrado no momento da emissão, né? Por exemplo, um subscritor de ação, ele adquire por R$1,20 a ação de uma determinada empresa. Então, ele adquire por R$1,20 esta ação. Portanto, esse é o valor, né, de subscrição, o valor de emissão dela. O capital social é composto de 100 mil ações dessa empresa que ele adquiriu por R$1,20. No montante de R$100 mil. Então, veja que o montante do capital é de R$100 mil, o número de ações é de 100 mil ações. Então, qual é o valor nominal da ação? Mesmo que eu não tenha o valor nominal, a gente tem como chegar nele, né? Porque se elas são de mesmo valor e eu sei
que 100 mil reais são divididos em 100 mil ações, o valor nominal é R$1. Enquanto o seu valor de emissão é R$1,20. Perceberam a diferença? Ó? Então eu tenho aqui R$1,20 e contra R$1 que é o valor nominal. Quando existe essa diferença, né, entre o valor de emissão e o valor nominal das ações, é que há a figura do que nós denominamos de ágio na emissão de ações, tá vendo? Então, ágio na emissão de ações. Esse ágio fica onde? Na reserva de capital. Por que fica na reserva, né? Porque a gente só pode aumentar o capital social quando há a prévia autorização, né, da Assembleia. Enquanto isso não ocorre, a gente precisa manter a título de reserva para depois incorporar ao capital. Continuemos. O ágio na emissão de ações, ele é calculado retirando-se do valor da emissão o valor nominal da ação. O ágio, portanto, na emissão de ações, neste caso, né, será de R$1,20 menos R$1 vezes 100 mil ações, que são as ações que foram adquiridas. Nesse caso, 20 mil, né, reais é o valor desse ágio. O registro, ele é feito de que jeito? Nós debitamos o caixa pela entrada dos 120 mil reais, creditamos o capital a integralizar, então a baixa do capital foi de 100 mil, que é o valor nominal, e o restante vai para a reserva de capital a título de ágio na emissão de ações. Perceberam? Então o registro, ele é feito, neste caso, né, considerando aí que o valor pago a mais pelo subscritor vai ficar na reserva para depois ser incorporado ao valor do capital social. Captação de recursos do mercado na prática. Bem, captar recursos financeiros, primeiro, nós precisamos então considerar que é necessário sempre que a empresa tenha aí projetos que vão absorver um volume muito grande de recursos, né? Então ela vai precisar acionar essa captação de recursos. Uma das formas de você captar recursos é justamente a emissão de títulos de dívida. Nós falamos das debêntures, né? Os recursos captados justamente por esse modelo de debêntures vão viabilizar investimentos em novas instalações, financiamento de capital de giro, entre outros aspectos. Então, se a gente tiver que responder, mas qual é o motivo pelo qual as empresas emitem debêntures? Captar recursos para aplicar em seus projetos de investimento, para fomentar capital de giro, entre outros motivos, né? Então, a debênture serve para isso, para que a empresa capte recursos. Vejamos. A debênture, sob essa perspectiva, né, ela é um valor mobiliário, a própria sociedade anônima quem emite, ela oferece ao debenturista, né, direitos iguais de crédito contra a sociedade, que emitiu, chamada de sociedade emissora. A finalidade desse financiamento é satisfazer, e aí por que de maneira mais econômica, né, o adjetivo aqui mais econômico? Porque os juros podem ser melhores do que menores, né, do que a empresa teria que pagar a um banco, por exemplo. As necessidades financeiras das sociedades, neste caso, para suprir, evitando contratempos. Bem, as sociedades têm, neste caso, à sua disposição, facilidades para fazer essas operações, ao serem empresas de capital aberto, né? Juros geralmente são mais baixos, prazos podem ser mais longos. Ela, então, a debênture, é um título mobiliário, que vai representar um empréstimo de longo prazo contraído pela sociedade que a emitiu, né? Bem, de acordo com o que nós vimos aqui do CPC 08, os custos de transação, prêmio na emissão de títulos, valores mobiliários, custos de transação na emissão de debêntures, eles são apropriados ao resultado em função do quê? É a pergunta, né, que a gente faz quando tratamos aqui do CPC 08. Se nós temos lá a conta, né, como redutora da dívida, até que seja apropriado à medida com que vai sendo amortizada a debênture, qual é o regime que exige que isso seja feito desta forma? Então, voltemos lá na questão, a gente sabe que é o regime de
competência, né? Então, o regime de competência é o que faz com que a gente tenha que é o que faz com que a gente tenha que registrar esses custos como custos a amortizar. Um outro aspecto importante, né? Aqui já de uma outra questão, trata das origens envolvendo capital próprio, né? Origens de recursos. Neste caso, a divisão entre capital próprio ou capital de terceiros está lá no passivo. Capital de terceiros no passivo exigível e o capital próprio no passivo não exigível, né? Mas há outras opções. E aí é justamente o que a questão está nos perguntando. Considerando-se os estritos termos do CPC 08, aprovados aí pela CVM em 2010, os custos de transação incorridos na captação de recursos mediante a emissão de títulos patrimoniais são considerados como o quê? Então, o que esses custos são considerados? Despesa do exercício? Não, né? Conta redutora do passivo de longo prazo, conta redutora do PL, conta de ativo, redutora de valor de captação. No caso, ele é uma conta redutora, né, do patrimônio líquido. Então, os custos de transação na captação de recursos neste caso. Bem, chegamos agora ao momento, né, de resolvermos aqui situação problema. Neste caso, nós vamos falar justamente da sequência desses raciocínios envolvendo a captação de recursos, só que agora a emissão de ações. Vejamos lá. A companhia amarela, ela constituiu o capital com 50 mil ações, com valor nominal de R$ 2,50. Ela integralizou essas ações cujo valor nominal é de R$ 2,50 por R$ 2,00. Então, neste caso, após a integralização, podemos afirmar que o capital social ele será de R$ 100 mil, porque 50 mil ações, né, vezes R$ 2,00, que é o valor, no caso, que foi adquirido, e o valor nominal era de R$ 2,50. O que vocês acham? Quando nós vamos para a solução desse problema, nós precisamos recorrer à Lei 6.404. Ela diz o seguinte: a integralização do capital não pode ser realizada, então a integralização do capital não pode ser realizada, pois o preço de emissão de ações, R$ 2,00, é inferior ao valor nominal de R$ 2,50, né? Por que eu tenho que proibir? Olha só o que aconteceria, né? Capital integralizar, 125 mil, capital social, 125 mil, pelo valor, né, nominal da ação. E quando eu for integralizar, olha o que aconteceria, né? Nós creditaríamos capital integralizar, debitaríamos a entrada de dinheiro lá nas nossas disponibilidades e olha só, eu não tinha como integralizar o capital social cuja subscrição, né, foi de valor maior do que a integralização. Por isso é que não pode, a lei proíbe esse tipo de operação, tá bom? Continuemos. Caso a operação, portanto, fosse autorizada, teríamos ambiguidade, ou seja, o capital jamais seria totalmente integralizado, né? Então é proibida a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Chegamos ao nosso último momento de interação. Por que tantas normas e critérios envolvendo a emissão de ações e captação de recursos pelas sociedades anônimas? Reflitam, mande suas contribuições, voltamos daqui a pouco corrigindo. Até já!
Muito bem. A quantidade de normas, né, a quantidade de critérios, a quantidade de detalhes é proporcional à seriedade com que essas empresas precisam conduzir os seus negócios. Em um mercado tão regulado como é o mercado imobiliário, é necessário que a contabilidade esteja atenta a não apenas às normas que representam o registro, a evidenciação das informações, mas, sobretudo, em relação ao próprio mercado. Qual é a dinâmica desse mercado, né? Como que o patrimônio dessas empresas passa a ser afetado quando uma companhia ela abre o seu capital, qual é o tipo de transação que essa companhia executa com esse mercado. Então, existe uma série, né, de cuidados e, né, de detalhes que a contabilidade precisa sim estar muito atenta. O outro aspecto importante é de que, como a contabilidade brasileira está se internacionalizando há pelo menos uma década, né, é necessário então que a gente esteja atento a tudo que ocorre também no mercado lá fora. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez, certamente nos vemos na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!